Bom, depois que você cadastrar a série inteira, nesse exemplo aqui do Paulo, eu cadastrei leg press, puxada e abdômen, você vai escolher cada exercício e vai começar a fazer os testes. Os testes que são necessários, que são embutidos no sistema GTF, né, no HTS, são os testes fundamentados pela literatura. Ou seja, num primeiro dia, depois que você tiver com a série montada, você vai fazer os testes preditivos de carga máxima. Né? E aí você vai tirar a carga máxima lá, mandar ele fazer o número de repetições para você poder encontrar quanto teoricamente seria o teste de um RM dele, sem precisar fazer o teste de um RM. Depois disso, você precisa, num outro dia, num dia separado, fazer os testes de repetições máximas. Esses dois testes, eles não podem ser feitos no mesmo dia. Então, um dia, depois que você montar o planejamento do teu aluno, você leva ele para a academia, com a tua série inteira montada, e em cada exercício, você vai fazer o teste preditivo de carga máxima. Então, vou pegar aqui um exemplo. Montei o planejamento do Paulo, leg press, puxada e abdômen, vou lá fazer os testes na academia, depois de eu ter montado o planejamento, do leg press. Então chegou lá, tá aqui o leg press, vou começar a montar os testes no leg press. Lembrando que os testes são individuais de exercício para exercício. O primeiro teste do leg press é o teste de carga máxima. Lembrando que, como é um teste preditivo de carga máxima, mesmo tendo um índice de confiabilidade de 0,96, ou seja, 96% de chance de ser replicado com relação ao teste de URM, é importante que nesse primeiro teste de carga máxima, como é um teste subjetivo, que você coloque uma carga onde ele faça o menor número de repetições possíveis, para que esse teste seja mais fidedigno, ou seja, que ele fale lá em 3, 4, 5 repetições. Se você colocar uma carga muito leve e o teu aluno fizer lá 20, 25 repetições, vai aumentar a margem de erro em virtude do desvio padrão. Então é importante que você coloque uma carga onde você tem uma ideia, né, pela tua experiência profissional, que o teu aluno não vai fazer muitas repetições, de preferência de 6, 5 repetições para baixo, tá? Então nesse exemplo aqui do leg press, eu vou colocar um valor fictício, porque nesse primeiro momento a carga ainda é subjetiva, eu estou fazendo testes, né, para o meu aluno. Então estou montando ainda o planejamento para ele. Então coloquei aqui, por exemplo, 100 kg no leg press. E imaginemos que o Paulo, com esses 100 quilos, conseguiu fazer lá 5 repetições. Eu vou lá e clico aqui, salvar teste. Esse primeiro teste é o teste de carga máxima, ou teste preditivo de um RM. Por quê? Não preciso necessariamente fazer um teste de um RM, porque o teste de um RM tem várias contraindicações. Normalmente só atletas, indivíduos treinados, homens, jovens, é que podem fazer. Então uma pessoa comum, destreinada, sedentária, não é recomendado fazer o teste de um RM, mas ela pode fazer um teste preditivo de um RM, que tem um índice de confiabilidade de 0,96, ou seja, muito próximo do teste de um RM, sem precisar agredir a articulação, né? E sem precisar realizar esse teste direto, que é o teste de um RM. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei lá de forma subjetiva, porque eu ainda não tenho conhecimento da força do Paulo, coloquei 100 kg e 5 repetições. Salvo o teste foi salvo, ele já me dá quanto seria a carga que, se eu tentasse fazer um teste de 1 RM com o Paulo no leg press, aproximadamente seria, tá aqui ó, 116 quilos, e eu não precisei fazer o teste de 1 RM, eu não gerei agressão excessiva no sistema osteomiorticular do Paulo, desse exemplo aqui. Então o Paulo é um indivíduo destreinado, indivíduo iniciante, não é recomendado eu fazer o teste de 1 RM. Nesse próximo teste, não pode ser feito no mesmo dia. O próximo teste, que é esse segundo teste aqui que você está vendo, é um teste de resistência máxima. Esse teste ele tem que ser feito em outro dia, numa outra sessão. Ou seja, esse teste ele serve para identificar qual a intensidade desejada que você vai colocar para o Paulo treinar no leg press. Então imaginemos que o objetivo do Paulo seja a hipertrofia de membros inferiores. Eu vou colocar uma intensidade aqui de 70% de um RM. Como o software já me deu aqui a carga de 116 quilos
como se fosse o teste de 1RM, baseado pelo primeiro teste de carga máxima, quando eu coloco aqui 70% de 116 quilos, olha que bacana, o software já me dá aqui, ó, 81,2 quilos. Ou seja, significa dizer que nesse segundo teste, que é realizado numa outra sessão, né, diferente do teste de carga máxima, esse teste de resistência máxima, realizado em outro dia, a 70% de 1RM, eu teria que colocar 81 quilos para o Paulo fazer no leg press. E aí eu colocando 81 quilos, eu sei que o Paulo está a 70% da 1RM dele, ou seja, da força máxima dele. E aí quantas repetições o Paulo vai fazer? Não sei. Você precisa pedir para ele fazer novamente o número máximo de repetições, porque a literatura mostra que você não pode pré-determinar um número máximo de repetições, né? Um determinado número de repetições. Eu coloquei 70%, eu quero que o Paulo faça 10 repetições. Mas se o Paulo aguentar fazer 13, você vai estar trabalhando de forma submáxima. Então, nesse segundo teste, onde você já sabe que ele está a 70% de um RM, você vai pedir para novamente ele fazer o número máximo de repetições. Imaginemos que ele conseguiu fazer 9 repetições. Você vai lá e cadastra 9 repetições com 81 quilos, que representa 70% de 1RM. Você salva o teste. Salvei o teste. A partir daí começa a configuração do modelo de periodização, onde você vai inicialmente montar velocidade de movimento, se existe pausa ao final da fase excêntrica, da fase concêntrica, né? E depois disso, tempo de recuperação entre as séries, qual vai ser o incremento, né? Tudo isso já faz parte da periodização. Esse modelo de periodização eu vou mostrar no próximo vídeo, onde você vai ter aí sequência do planejamento do Paulo.